Olá, minha gente, como estão? Novamente aqui vamos para mais uma aula e na aula de hoje nós vamos conversar aí sobre algumas ferramentas. O que são exatamente ferramentas? Ferramentas é todo aquele artifício aí que você usa para auxiliar você na sua jornada da sua advocacia, do seu trabalho, para ficar, claro, mais ágil, mais fácil de você se organizar, até porque hoje o mundo, da forma que nós vivemos, ele nos transmite às vezes uma falta de tempo. E para isso, a gente precisa de ter ferramentas que nos auxiliem a gerenciar as nossas atividades, principalmente porque hoje nós trabalhamos muito com as ferramentas digitais e ela é que vai fazer com que a gente consiga aí ter um desempenho melhor diante dos desafios diários. Então eu separei para vocês aqui algumas ferramentas que eu uso aqui no escritório e que fez super sentido. Gente, é claro que para falar de ferramentas, eu não sou nenhuma especialista em ferramentas, nem nessa área muito de tecnologia. Então, quem, claro, estiver assistindo aqui essa aula, tiver mais conhecimento, já tiver mais avançado em relação a uma estrutura tecnológica boa, melhor, essa aula não vai fazer tanto sentido. Mas aqui o que eu tô trazendo é realmente as coisas super básicas para aquelas pessoas que ainda não estão muito familiarizadas ou que não sabem para qual caminho seguir, ou se de repente está usando aí algumas ferramentas e não gosta, e aí se fizer sentido atualizar e verificar quais essas que eu vou citar para vocês. Para mim fez bastante sentido, até porque eu já venho de uma jornada de conhecer várias ferramentas e eu utilizei algumas que na verdade faziam me atrapalhar e não me ajudavam. Então, o que eu coloquei aqui foi que o que para mim fez sentido e que para mim eu trabalho bem, muito mais tranquilo aqui no escritório, tá bom? Então, vamos lá para as nossas ferramentas. Controle de tarefas e procedimentos extrajudiciais, tá? Para gestão de equipe e divisão de áreas internas, eu uso aqui no escritório o Microsoft Teams. O Microsoft Teams ele é uma ferramenta que você adquire comprando aí o pacote 365 da Microsoft. Você paga um valor bem pequeno por mês, de acordo com os níveis de acesso que você precisa. Mas aí o pacote menor, ele já inclui praticamente tudo que você precisa para ter uma organização de procedimentos internos das áreas aí do seu escritório, tá? Gestão de tempos. Agora vamos falar da fé de como ela ajuda na gestão de tempo. A gestão de tempo atualmente é muito importante porque devido à tecnologia e à quantidade de informações que o nosso cérebro é bombardeado, se você não tiver uma organização na sua agenda, você se perde. Então, basicamente, a questão da gestão de tempo, eu uso muito o Microsoft Teams, tá? E aí, você usa essa estrutura para você se comunicar dentro de uma estrutura presencial, tá? Se você tem uma estrutura presencial, lá você abre as abas, eu vou mostrar para vocês. E você cria quadros de planejamento, que eu chamo de plano de ação. E o plano de ação ele faz com que você use ele como se fossem uns quadrinhos pequenos, com cada atividade de ações que você precisa fazer para cada coisa. Feito isso, em cada projeto que eu vou realizar, eu pego as atividades que eu desenhei lá e aí eu transfiro para a agenda do Google. Assim eu consigo saber exatamente as ações que eu devo fazer durante a semana, referente aos meus projetos que eu coloquei ali para conduzir. E claro, fora os demais compromissos e reuniões de atendimentos que a gente precisa. Mas eu quis transmitir essa ferramenta aqui que tem dentro do Teams, porque ela faz com que você tenha esse panorama geral aí, para você transferir as ações que você precisa fazer em um projeto dentro da sua rotina. Porque o que acontece? A gente coloca metas, planos e às vezes se perde no meio do caminho. Porque você não tem uma rotina de realizar aquele projeto. Você acha assim, que quando você tiver com tudo organizado da sua vida diária, é que você vai separar um dia e vai fazer aquelas atividades. Quando na verdade você tem que fazer um pouquinho todo dia.
ou pelo menos um pouquinho toda semana, para que esse projeto ande. E aí no final do ano você vai ver, eu consegui realizar isso, eu consegui fazer isso, cumprir essa meta. Então por isso eu encontrei essa forma que me agiliza muito quando eu tenho planos de ação que eu preciso realmente executar. Então, você foca exatamente naquilo que de fato você precisa fazer para você ter o resultado. Então, eu utilizo o bloco de tarefas, que é um aplicativo. Opa! E aí, lá dentro do Teams, eu utilizo esse bloco de tarefas, que é um aplicativo web que chama Text by Planner. Ou você pode usar o Trello também, que te dá acesso no celular. Então, eu prefiro esse porque para eu me organizar, eu gosto de olhar no computador e depois eu transfiro para a agenda para eu controlar tanto no computador quanto na agenda, tá bom? Mas aí fica a critério de vocês. Provavelmente vocês já devem saber até muito mais de alguns aplicativos que dê para você usar tanto no seu computador quanto no seu celular para ficar mais fácil. Mas eu vou mostrar para vocês como é que eu desenvolvo isso para que você possa ter uma gestão de tempo melhor dentro dessas ferramentas, tá bom? Então, eu integrei ao Teams esse aplicativo web e aí todos os meus planos de ações e tarefas que eu preciso fazer para cada projeto, eles estão lá dentro. E aí vamos para a fase aí de construir esse planejamento para atingir os objetivos, tá? Eu acho que essa, para mim, sempre foi uma fase desafiadora, porque realmente eu sou uma pessoa muito dinâmica e às vezes eu quero realizar várias coisas ao mesmo tempo e eu me perco nessa acumulação de atividades. E aí, então, por isso que para mim fez muito sentido essa ferramenta e a forma com que eu separei, porque aí eu consegui realmente diluir isso durante a minha rotina diária, mensal, e eu passei a ter mais efetividade nos resultados, tá bom? Então vamos dizer assim, eu coloquei aqui uma meta, exemplo para vocês. A meta do escritório, por exemplo, faturar 50 mil reais de honorários advocatícios até dezembro de 2023. Sei lá quando você traçou essa meta. E aí, essa é uma meta que eu preciso desenvolver. E aí, essa é a meta maior. Quais são as tarefas, né, que eu preciso executar menores para que eu possa chegar nesse objetivo? Para eu, no final de 2023, eu olhar assim, nossa, eu consegui faturar os meus 50 mil. Então, vamos desenvolver e distribuir ela em submetas, né? É assim que eu coloco. Então, aí, como que a gente faz isso? Basicamente, você vai responder essas perguntinhas aí e dividir em 5 tarefas, tá? Que são o que, quando, quem e como. E quanto, que tá lá na outra página, que é o quanto que você vai investir, o quanto que você tem que gastar. O que, por exemplo? Quando você responde essa perguntinha, você vai definir o que são e quais as atitudes que eu vou fazer para atingir aquela meta. Então, uma delas, por exemplo, eu coloquei aqui produzir conteúdos, tá? Por quê? Através de conteúdos é uma ação que você vai trazer para você faturar, te ajudar a distribuir aí o seu trabalho para você colocar nessa linha de faturamento de 50 mil reais, tá bom? Então, o que você tem que fazer menor para que você possa, juntando com as outras demais submetas, atingir a meta maior. A outra pergunta é quando? Você coloca uma data, sempre coloca a data e dia. Que seja sábado, por exemplo, que você vai pegar o sábado inteiro e vai ficar ali só produzindo conteúdos. A definição de data é muito importante, tanto para o seu cérebro quanto que para você ter uma data limite e você encaixar dentro da sua rotina as outras submetas para que você possa falar assim, poxa, eu consegui chegar nessa data e eu consegui atingir o resultado, ou pelo menos assim, nossa, eu consegui atingir aqui
grande parte, o projeto tá quase pronto. Então eu vou só estender essa data aqui para mais um mês ou sei lá, mais uns dias e aí eu finalizo. Porque é um ponto de partida para você correr, olhar, executar e chegar lá. A outra perguntinha que você tem que responder é quem? Você vai contratar uma empresa ou é você mesmo que vai fazer? E se for você mesmo, você vai lá e vai colocar quantos dias, o que eu preciso fazer, entendeu? Então, assim, o quem é, na verdade, é responder quem é que vai te ajudar nessa submeta. O como é através de que você vai produzir esse conteúdo, no caso, que a gente está falando da meta exemplo que eu dei aqui, que é uma das submetas para te ajudar aí a atingir os honorários de 50 mil reais. Então, como que você vai produzir esse conteúdo? Você vai escrever à mão, você vai passar pro computador, você vai utilizar o CapCut, vai ser um vídeo, vai ser um post, carrossel, vai ser em texto, é uma coisa que você tem que definir. A última perguntinha que você tem que responder é o quanto isso vai te custar. Você vai ter que gastar dinheiro comprando alguma ferramenta, contratando alguém, ou você vai ter que deixar de ir para algum lugar. Tudo isso é o quanto isso vai te custar financeiramente e também o que você vai abrir mão para fazer essa tarefa. Então, esse script que eu explico aqui para você, ele pode se aplicar a tudo, tá bom? Eu dei esse exemplo aí de atingir uma meta maior, que é atingir 50 mil reais de honorários advocatícios no meu escritório até dezembro de 2023. E as micrometas, que eu peguei uma micrometa, que seria uma ação, que no caso existem várias outras para você trazer clientes para o seu escritório, mas eu peguei uma que seria a produção de conteúdo para você, para a gente ter como exemplo, tá? Então, as microtarefas você vai atingindo até você chegar à meta maior. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei agora, você vai dividir ela mais especificamente, eu até desenhei aqui, ela para você entender como que você faz ela mais específica, tá? Então, exemplo, produzir, essa é a submeta, tá? Então, você vai pegar a meta maior que aquela e vai dividir no como, o que e quando em uma das submetas gerais, vamos dizer assim. E das submetas gerais, você vai pegar ela e vai destrinchar também para você atingir o objetivo. Então, aí eu tô pegando a submeta e destrinchando ela também, respondendo as mesmas perguntas. O que, quando, quem, como. Tá bom? Então, por exemplo, essa é a submeta, que é produzir conteúdo no Instagram no mês de janeiro de 2024, tá? Então, eu peguei lá, porque eu tinha colocado que para eu atingir os meus 50 mil reais de honorários, eu teria que produzir conteúdo. Foi uma meta geral. Eu peguei essa meta geral e destrinchei ela para produzir conteúdo no Instagram no mês de janeiro de 2024. Então, eu separei ela aí e vou colocar a meta maior, que é atingir 50 mil reais de honorários no ano X. E aí, eu peguei uma submeta que é dos pilarezinhos que eu tinha escolhido para produzir esses honorários, que aí foi através de produção de conteúdo, e peguei essa submeta e detalhei ela. E vou fazer a mesma coisa com a meta maior, só que ela mais destrinchada para transmitir ela para pequenas ações realmente que eu vou ter que fazer no meu dia a dia. Então, um exemplo dessa exemplo. Então, exemplo. Produzir conteúdo no Instagram no mês de janeiro de 2024. O que eu vou produzir? O que eu vou produzir, né, no Instagram de 2024? Escrever 30 posts dividido entre 10 no feed, formato carrossel, e 20 reels. Definir isso. Quando eu vou fazer isso? No dia 17/1 de 2024, ou você pode separar, por exemplo, 2 dias da semana durante o mês, exemplo.
Quem que vai fazer isso? É você? É um social media? É um estagiário? Etc. Você tem que botar aí quem é que vai fazer essa produção de conteúdo. Como eu vou fazer isso? Onde eu vou pesquisar? É no chat GPT? Perguntas e dúvidas dos comentários dos meus concorrentes? É uma pesquisa no Google? É uma pesquisa de clientes? Onde que eu vou deixar isso escrito? Vou deixar isso escrito no Trello? Vou deixar isso escrito no meu Microsoft Teams? Então, essas são as perguntas que você tem que responder da meta, da submeta destrinchada. Agora vamos para controle de prazos. Vocês podem ver, nós temos uma meta maior para você atingir um objetivo X, tá bom? E ela tem que ser específica e detalhada. Dessa meta maior, você tem submetas. E para você realizar essas submetas, você tem que destrinchar as submetas que vão ser as ações pequenas diárias ou semanais ou mensais que você vai executar para que possa atingir a submeta. Então, por exemplo, como eu dei o exemplo aí, a meta maior foi atingir os honorários de R$50 mil em dezembro do ano X. Nesse caso, existem diversas submetas que você pode fazer para no final você somar essas submetas e aí vão te levar para esse resultado X. Aí eu peguei o exemplo de uma delas, que é uma das formas de você aumentar valores e buscar clientes é produzindo conteúdo. Peguei essa produção de conteúdo e destrinchei ela. É claro que eu destrinchei ela para um exemplo de você produzir conteúdo que é no Instagram. Então, essa submeta é destrinchada para que você possa colocar lá no plano e na sua agenda pequenas ações diárias ou semanais ou mensais para que você executar num prazo determinado ali, X. Quando você faz isso, ao final de um período que você colocou, você vai ver quantas ações você fez, quantas submetas e ver o resultado. Aí você tem como falar, nossa, eu consegui atingir ou eu não consegui atingir. O que eu falhei aqui? O que eu posso fazer diferente para que no próximo ano eu possa atingir o meu objetivo? Ok, gente? Então, esse é um ponto muito importante que eu coloquei aqui dentro de ferramenta, porque a gente usa aí essa ferramenta de gestão. E agora nós vamos passar para um outro ponto, que é a ferramenta que também faz parte aí das nossas atividades da advocacia, mas ela é mais específica aos controles de prazos, tá? É importante ter um software de gestão de prazos e tarefas específicas para os processos judiciais e para os extrajudiciais em relação aí a tempo de entrega ao cliente. E também para você não se perder e não perder os prazos, que isso é uma das coisas mais temerosas aí para os advogados, tá bom? Hoje no mercado nós temos vários, eu aconselho que você experimente na prática, para que você entenda melhor o que funciona melhor para o seu biotipo de perfil e qual deles você vai se adaptar melhor. Porque cada uma dessas ferramentas tem facilidades, mas também tem algumas tarefas manuais e que de alguma maneira pode ser que você não se adapte, tá? Então, como exemplo, nós temos a Astrea, o Thomson Reuters, Data Juris, dentre outros. Então, eu aconselho muito que você entre em contato com esses softwares, peça uma simulação, entre na plataforma, veja como funciona, para que você possa aí verificar se não, esse eu vou me adaptar melhor, e aí você contrata, fica como experiência e verifica se faz sentido para o seu escritório, para suas atividades, como controle de prazos, tá bom? Nós vamos falar sobre o controle de pagamentos de honorários automático. O controle de pagamentos também, hoje em dia tem muitas ferramentas que utilizam, hoje em dia tem algumas ferramentas
que são disponibilizadas aí para você ter um controle meio que financeiro envolvendo a sua questão aí de prazo. Inclusive, dentro dos softwares, daqueles softwares que eu falei para você, que controla prazos, ele tem já uma aba específica que fala sobre o financeiro. Mas tem alguns que só controlam o financeiro, mas não tem a questão de links de pagamento, não tem a questão de ajuste com a conta. Então, é importante vocês verificarem isso, tá bom? Eu encontrei um que faz muito sentido aqui pro escritório. Ele é um app que chama Asas. Depois vocês olhem, podem pesquisar. E ele é muito bom. Você pode emitir boletos, pode emitir link de Pix, link de pagamentos com cartão de crédito. E também, além disso, ele envia mensagens de aviso para o cliente, de lembrete, para você, quando você abre a fatura e quando não pagou. E depois disso, ele fica enviando a cobrança para o cliente, até o cliente pagar. Isso tudo de forma automática, tá? Você não precisa ficar lá ligando e falando com o cliente. Ele vai sempre receber ou no WhatsApp, ou no e-mail, ou nos dois avisos aí para que a fatura seja paga, tá? A única coisa que eu não gostei muito é que na opção de cartão de crédito, se for parcelado, ele só libera os valores para você após o pagamento de cada parcela e não de uma única vez. Então, tenham cuidado, evitem aí, se porventura não tiverem outra forma de pagamento de cartão de crédito e vocês aceitarem essa, vocês evitem fazer, às vezes, um cartão de crédito, porque você, por exemplo, vamos dizer que é 10 mil reais parcelado em 12 parcelas, o Asas, ele não vai te adiantar os 10 mil reais, pelo menos até o momento, tá? Até o momento da gravação dessa aula, esse sistema não fazia isso. Então, aí, se vocês estiverem assistindo a aula no momento posterior, cabe aí a vocês a verificarem diretamente na plataforma para ver como é essa questão da liberação dos valores aí para pagamento em cartão de crédito. E aí, nesse caso, eu oriento vocês a utilizarem, assim, apenas o boleto ou o Pix, que o boleto e o Pix, eles são liberados um dia após a compensação, e é muito rápido, tá? As taxas de cartão de crédito, atualmente, quando eu estava gravando essa aula, era de 3,99 no cartão de crédito, tá bom? Que aí aumenta aí pro seu cliente pagar, então você vai ter que fazer um cálculo e aumentar os honorários, informando para ele que tem essa taxinha a mais aí. E o Pix e boleto, você, quando recebe o valor, você vai deixar na plataforma R$1,99, tá bom? Então, aí, enfim, essa é a aula de ferramentas que eu queria trazer para vocês aí. Eu sei que ela não esgota, ela apenas direciona. E o intuito desse curso, na verdade, é esse. Ele é direcionar vocês, abrir o leque de possibilidades, para que depois vocês mesmos busquem aquilo que faz sentido para vocês, tá? Porque na vida a gente não pode ficar o tempo inteiro só seguindo receitinha de bolo. Você segue a receita, vê mais ou menos o direcionamento do caminho e pode aí construir o seu próprio caminho com as suas habilidades, com a sua personalidade, com a forma da forma que vocês acham melhor trabalhar aí para ter o êxito na sua advocacia. Te espero na próxima aula.